Olá, pessoal. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre herança genética, na realidade uma introdução, né. Alguns de vocês já viram um pouquinho dessa aula, e acho que 2 ou 3 turmas ainda não viram. Então, para quem já viu, a gente vai fazer uma revisão e para quem não viu, a gente vai iniciar agora o processo, tá? De qualquer maneira, para quem já viu, a gente fica mais esclarecido e a gente tira dúvidas depois lá no horário de aula, tá? Então deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, eh, vamos falar um pouquinho então de herança genética. O que a gente sabe sobre herança genética? Eh, Herança genética são as características que a gente passa de geração em geração. Então a gente sabe hoje, através de vários pesquisadores, incluindo Mendel, né, que nós não somos, uma mistura exata dos nossos pais, então a gente não é 50% do pai, 50% da mãe, a gente tem várias misturas, né. Quem possibilita essas misturas é um tipo de divisão celular que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, ó, como eu falei para vocês, o Mendel foi um sacerdote, né, um monge não, desculpa, um religioso que, através de observação, ele começou a perceber que as ervilhas que ele plantava lá no fundo da igreja, elas tinham características diferentes. Então eles tinham algumas ervilhas lá que eram ervilhas, mais altas, outras mais baixas, né, eh, que tinham algumas com flores diferentes, com cores diferentes. E aí começou a perceber: "Poxa, que será que por que será que elas têm essas características?" E aí começou a tentar cruzar essas plantas diferentes. Então, na realidade, é a mesma planta, só que com características diferentes. Então ele pegava lá, um pezinho de ervilha que tinha uma flor roxa com uma flor branca, que uma que era mais alta com uma mais baixa, uma que tinha uma vagem mais rugosa, e aí foi cruzando, e ele começou a perceber que existia uma preferência, né, tinha alguns fatores que se apareciam mais nesses cruzamentos e outros apareciam menos. Então foi quando ele chamou isso de fatores dominantes e recessivos mais para frente. Então ele, através dessas observações, ele começou a escrever, né, e deixar claro hoje, clássico, ou a primeira lei de Mendel, que diz, né, que cada característica é determinada por 2 fatores, que a gente conhece hoje como alelos, né. O que são alelos? São fatores dos 2 cromossomos, então a gente tem um cromossomo e a gente tem uma cópia, né. Os alelos são esses genes, são genes iguais, só que repetidos em cromossomos diferentes. Então eles vão se separar na formação dos gametas e vão onde ocorre em dose simples, e, tem o gameta feminino, o gameta masculino e eles vão um deles é que vai passar para na divisão celular para a célula subsequente, tá. Então esses alelos são dominantes ou recessivos. Os dominantes são aqueles que mais aparecem, né, com maior frequência, e o recessivo que aparece menos, tá. Só um minutinho aqui, que deu um probleminha. Ops, deixa eu voltar aqui. Bom, a segunda lei de Mendel, eh espera aí só pessoal, deixa eu tentar apagar aqui. Ok, vou apagar aqui. A segunda lei de Mendel, ela diz o seguinte, que as características elas vão se distribuir independentemente. Nenhuma característica afeta a outra. O que ele quer dizer? Então, vamos supor que a gente tenha lá uma mãe que tem cabelos loiros, olhos azuis, pele branca, e um pai tem um cabelo castanho, pele negra. Então, assim, a gente pode herdar uma característica da mãe, por exemplo, cabelo mais claro, com a pele um pouco mais escura do pai. Não necessariamente a gente precisa ter exatamente a mesma combinação de um indivíduo só, né. Então ela pode ir mudando.
Quem permite essa troca é um tipo de divisão celular chamado de meiose, né, que permite vários tipos de recombinação. Então, só para vocês lembrarem, né, como é que é esse processo de divisão. Ai, esse processo aqui tá devagar. A meiose é um tipo de divisão celular que, como resultado final, ela tem 4 célulazinha com metade do material genético. Então, só lembrando da mitose, né? A gente tem lá, vamos supor que aqui sejam 2 cromossomos, né? 2 cromossomos iguais. Aí, no processo de mitose, primeiro a gente tem que duplicar o material genético, então a gente duplica, né? Pega isso aqui, copia, e aí a gente vai ter dois pares, né? Dois juntos, quatro cromossomos, e depois eles vão se dividir formando duas células com a mesma quantidade de material genético do que tinha inicial, certo? Esse é o processo de mitose. Na meiose, o que a gente vai ter? Mesma coisa, inicia lá com 2 cromossomos, um exemplo aqui, né? Esses cromossomos se duplicam, todo o material genético se duplica, e aí, lá na divisão celular, em vez de a gente ter só 2 células, a gente vai ter 4. Então, porque vai ter um cromossomo aqui, um outro aqui. Ela se divide e forma, então, 2 células filhas. E do outro lado também, a gente tem um cromossomo aqui, outro aqui, e como resultado a gente tem 2 células filhas. Então, a gente tem no total 4, tá? Só que com um fatorzinho em cada um deles, um cromossomo em cada um deles, e não 2, como a gente tinha na mitose, tá? E não sei se dá para vocês verem aqui na figura, que a gente tem, por exemplo, ó, tudo azul com a pontinha vermelha, aqui vermelho com a pontinha azul, tudo vermelho. Aqui é um exemplo, né, só um exemplo de que esse material genético ele se misturou, né? Então, essa pontinha do cromossomo, vamos imaginar que é um gene, né? Então, o gene, ele não está totalmente, o cromossomo ele não está totalmente igual, ele está misturado, já tem várias recombinações, tá? Diferente da mitose, que ele é copiado exatamente igual. Tudo bem? Bom, só para mostrar para vocês, né, quando a gente fala de herança genética, quando a gente fala de analisar um perfil genético de uma família, a gente usa muito uma ferramenta chamada de heredograma. Então, o que que essa ferramenta nos dá? São símbolos, né, que a gente pode utilizar, tem vários símbolos aqui, não vou ficar falando de todos eles, mas que a gente pode utilizar para tentar entender, por exemplo, como é que é o perfil em relação a uma determinada síndrome ou uma característica familiar. Vou dar um exemplo aqui, sem dar nome, né, do que isso poderia ser, mas aqui a gente tem, por exemplo, uma mulher e um homem. Então, mulher é o círculo, o homem é o quadrado. Eles se casaram e tiveram 2 filhos, né, então a gente vê aqui que está ligado neles. Eles tiveram uma menina e tiveram um menino, tá. Essa menina, ela foi afetada por determinada anomalia que a gente está querendo investigar, tá. Ela foi e casou com um homem e tiveram uma filha que não foi afetada. Aqui o homem casou com a mulher, né, o filho homem casou com uma mulher, tiveram 3 filhos. Desses 3 filhos, 2 meninas, nenhuma não foram afetadas e um menino foi afetado. Então é um jeito da gente entender, por exemplo, como é que é a distribuição de uma doença, uma anomalia, durante as gerações daquela determinada família, tá? Só para vocês terem uma ideia de uma síndrome chamada doença de Huntington, desculpa. Que eles mostram de uma maneira de pouquinho diferente, mas só para vocês entenderem, então a gente tem aqui, ó, um gene, um indivíduo com uma característica positiva e outra com a negativa. E aí eles tiveram uma filha menina, 2 filhos meninos aqui, né? Uma outra menina e uma outra menina. Então eles tiveram uma, 2, 3 meninas e 2 meninos, certo? Essa daqui não se casou e ela foi afetada pela doença. Ela tem um gene lá afetado pela doença. Pode ser que ela ainda não desenvolva a doença, mas ela vai desenvolver mais para frente. O rapaz também, né? E a outra menina casada também. Aí, esse aqui que foi afetado, eles tiveram 2 filhos, uma menina e um menino. A menina foi afetada, tá? Esse aqui que não tinha o gene da doença, ele não teve problema, não teve nenhum filho com a doença também. E esses daqui que teve uma menina com a doença, eles tiveram 2 filhos afetados e 2 não, né. Então é uma doença grave que afeta cromossomos, né, que a gente chama de autossômicos, ou seja, os não sexuais,
e que é de característica dominante, por isso que ela se repete tanto assim, né, a gente vê tantas gerações sendo afetadas, tá. E aqui alguns exemplos de síndromes, né, então a gente tem síndromes de Proteus, que afeta a cartilagem e ossos, então o indivíduo tem deformidades bem graves, né, anemia falciforme, que também é uma síndrome genética. Bom, eh, agora a gente vai falar um pouquinho sobre genética de populações. O que que é genética de populações? Quando a gente começa a estudar, por exemplo, fatores genéticos, características genéticas num mesmo grupo, numa mesma espécie e por exemplo, de uma mesma região, o que eu quiser saber. Vamos supor que eu queira saber, por exemplo, as diferenças entre a população brasileira, genética, e a restante da América Latina. Isso é genética de populações, né? E dentro dessa característica de genética de populações, a gente tem algumas variações. O que que a gente estuda necessariamente? Estuda, as variações entre as populações. Então, vamos supor que eu saiba assim: olha, o brasileiro ele tem determinada característica que é diferente do restante da América Latina. Vamos tentar analisar geneticamente para ver se tem alguma coisa diferente na população brasileira? Então é isso que a genética de populações estuda. E daí, essas variações, como é que a gente chama? Tem 2 tipos de variação genética, né, a variação que a gente chama de mutação e a variação chamada de polimorfismo. A mutação não quer dizer que ela é ruim necessariamente, só quer dizer que ela aparece muito pouco na população. Então ela vai aparecer em menos de 2% do total daquela população investigada. E o polimorfismo, ele vai aparecer com mais frequência, vai aparecer em mais de 2% da população. Então, não necessariamente as 2 coisas são boas ou ruins, tá? E sim, tem relação com a frequência. Existem muitos polimorfismos, por exemplo, que são de nucleotídeo único, ou seja, a gente troca só uma daquelas letrinhas, lembra que a gente viu lá no comecinho quando a gente estava falando de DNA? Então a gente troca lá uma adenina, uma guanina, troca um desses polimorfismos que é diferente do resto da população, né? E esse é o tipo de polimorfismo mais comum, trocar só um nucleotídeo, tá? Essa troca de nucleotídeo, ela pode ou não afetar o fenótipo. Ela pode ou não, por exemplo, mudar a expressão de determinada proteína e assim mudar a característica, tá? Eh, e algumas dessas modificações, elas vão acontecer em regiões do gene que codificam alguma coisa, ou seja, que de fato vão sinalizar para a produção da proteína ou não, tá? O que que pode fazer com que haja essas mutações, essas modificações? Exposição a patógenos, por exemplo, exposição a climas diferentes, então a gente vai ver diferenças, por exemplo, em indivíduos acostumados em clima quente ou frio ou montanhoso, tem diferença genética sim. Mas isso ao longo da evolução, né, não é uma coisa que vai acontecer se eu me expor, por exemplo, a uma modificação do clima, não é uma coisa tão rápida assim. Dieta, né, o que que eu como, o que que meu pai comia, o que que meu avô comia, o que que meu tataravô comia e assim vai. Então, isso é explicado até pela seleção natural de Darwin, ou seja, você tem que se adaptar ao meio onde você vive, essas adaptações elas vão tendo modificações também nas características genéticas daquele indivíduo, tá. Só para dar um exemplo para vocês, a gente tem, um estudo interessante, né, de indivíduos que moram no Tibete. Então os geneticistas eles estudaram, compararam, queriam entender na realidade por que que os tibetanos eles tinham essa resistência à altitude grande, maior. Se eles eram muito parecidos com os chineses, então eles tinham, eh, a o genoma muito parecido com os chineses, eles tinham uma aproximação genética muito grande. Aí eles compararam mais de 500.000 tipos de polimorfismos de nucleotídeo único e aí eles chegaram à conclusão de um gene específico, né, chamado de EPAS1, que ocorria em 87% dos tibetanos tinham um polimorfismo nesse gene e 9% dos chineses. Eles pensaram, poxa, esse daqui pode ser que seja um dos genes relacionados a essa melhor adaptação dos tibetanos à altitude. E aí, eles começaram a associar, tentar entender, não vou falar, depois vocês leem lá na aula,
mas tentar entender e relacionar esse gene com o fato de produzir ou mais eritrócitos, o que ele fazia exatamente com que fazia os indivíduos não produzirem coágulos e ficarem mais resistentes, né? Então, isso que eles foram vendo. E aí eles chegaram à conclusão que né, a hipótese deles era que a variação no gene, nesse gene aqui, pode ter deixado de sinalizar o aumento desses glóbulos vermelhos e, ao mesmo tempo, proporcionado outro mecanismo de adaptação ao ar rarefeito. Então, não é que necessariamente eles produziam tantos mais eritrócitos, glóbulos vermelhos, mas eles tinham algum outro tipo de mecanismo que era sinalizado por esse gene aqui, tá? Aqui só para vocês verem a proximidade geográfica, né, do Tibete com a China, e a diferença de fato é essa altitude, tá? Essas variações elas podem proporcionar um efeito benéfico numa determinada população, uma vez que ela pode se tornar mais bem adaptada. Então, como eu falei, não necessariamente variar ou ter alguma modificação significa que é uma adaptação ruim, tá? E aí, por último, então, eu vou pedir para vocês tentarem responder essa questão, né? As mutações dos polimorfismos são variações genéticas que podem ocorrer em uma população. Leia as afirmações abaixo e escolha a alternativa correta. A. As mutações representam variações maléficas e, em geral, levam ao câncer. Então, essa está incorreta, né? Porque eu acabei de falar para vocês que não necessariamente são ruins, elas podem ser boas também. Os polimorfismos são variações genéticas que acontecem em menos de 2% da população. Não, os polimorfismos acontecem com maior frequência, acontecem em mais de 2% da população. Grande parte das variações é positiva, uma vez que permite ao organismo humano se adaptar às condições do ambiente. Sim, grande parte delas sim é positiva, é adaptativa, e então acabam levando para uma adaptação melhor. As mutações ocorrem em mais de 2%, não, as mutações ocorrem com menor frequência, então em menos de 2%, e todos os casos de variações gênicas envolvem a troca de vários nucleotídeos no DNA. Não necessariamente, aliás, a maior parte acontece só em uma modificação de um único nucleotídeo, tá bom? Bom, aqui está a resposta, espero que vocês tenham entendido, mas de qualquer maneira estarei à disposição nos horários de aula, tá bom? Um beijo.